Aqui quem fala é o Eduardo Gibelli. Para mim é uma honra, um prazer enorme participar desse momento, desse estudo, em homenagem ao nosso querido Chico, através de uma mensagem muito simples, mas cheia de amor que ele nos deixou, e através de uma canção que a gente teve a inspiração de escrever em homenagem a ele. Eu espero que vocês possam, quem sabe, inspirados pela arte, pela poesia, possam senti-lo um pouquinho, de olhos fechados, como se ele estivesse aí nesse instante, sentado ao lado de cada um de vocês, ao lado de cada um de nós, nos inspirando através da simples figura, da simples forma de ser, o valor da humildade e do amor. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Velho abacateiro, uma boina surrada, sementes de luz plantadas pela estrada, por um sertão franzino. A alma de um gigante, a força de um moinho, uma luz de um farol com aconchego de um ninho, sorriso de menino. Como é que pode tu julgar-te a ti pequeno, se um coração nazareno em teu peito habitava? E em cada página do livro de tua vida eu encontro sempre a saída, irmão de Uberaba. Hoje eu me lembrei de ti, Francisco, e uma lágrima quis rolar, mas sequei bem que depressa, amigo, para você não me ver chorar. Mas é que é tão difícil, Chico, o coração não balançar quando eu sinto aqui comigo tua presença me inspirar. Tua presença me inspira, tua presença me inspira. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com a luz do nosso querido Chico.
Olá, Marcos, Liz, boa noite. Marcos, bem-vindo novamente aqui com a gente, é sempre uma alegria. Liz, mais uma vez, obrigado pela colaboração tão importante. Marcos, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, é sempre uma alegria você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Alexandre, a você, a todos, que possamos ter muita paz no nosso coração esta noite. Bom, não vou atrapalhar muito, fica à vontade, a gente se fala no final. Obrigado, até já. Ok. Muito bem. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Falar de Chico Xavier é uma missão realmente portentosa, muito grande. E eu estive e não estive com Chico Xavier, mas eu vou explicar essa história. Na minha juventude, eu vivia em São Paulo, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, capital, e vivendo já com os meus pais junto ao Espiritismo, em São Paulo, eu tive duas grandes oportunidades de conhecer pessoalmente o Chico Xavier. A primeira delas foi quando a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, em conjunto com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, levaram o Chico Xavier para uma tarde e noite de autógrafos na antiga casa transitória que ficava na Marginal Tietê. E, na ocasião, meus pais, que pertenciam ao movimento espírita, assim como eu, eles trabalharam na comissão de organização e também no dia acompanhando o Chico Xavier e desenvolvendo várias tarefas. Minha mãe, especificamente, basicamente trabalhou ao lado do Chico durante horas e horas de atendimento ao público. Mas eu estava com compromissos já agendados anteriormente e acabei não podendo conhecer o Chico Xavier e participar lá do evento na Casa Transitória. Mas sempre existem novas oportunidades e ela veio. A USE, algum tempo depois, conseguiu promover a ida do Chico Xavier para participar da Bienal Internacional do Livro, que na época, e eu estou me referindo aqui à década de 1970, na época, então, a Bienal era feita no Parque do Ibirapuera, no prédio que também serve a tão famosa Bienal de Artes. Então, era uma grande oportunidade de conhecer o Chico, porque meu pai, mais especificamente, também estava à frente daquele evento. Meu pai, na época, era secretário do antigo Conselho Metropolitano Espírita, hoje é a USE Capital, então ele estava à frente também. Mas, novamente, por questões de trabalho e de estudo, eu não pude comparecer à Bienal naquele dia que era o dia específico do Chico Xavier. Eu só pude ouvir as histórias que aconteceram, porque uma multidão invadiu literalmente o Ibirapuera, porque era o Chico Xavier que estaria ali autografando. E realmente deu problema com a organização do evento, mas depois tudo foi resolvido. Bem, na sequência, no final da década de 1970, meu pai mudou profissionalmente para a cidade do Rio de Janeiro e, claro, toda a família acabou acompanhando e nós nos engajamos no movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, de onde estou falando. E aí surgiu a terceira oportunidade de conhecer o Chico Xavier, já agora no início da década de 1980. Ele vinha anualmente ao Rio de Janeiro para atender as pessoas e autografar os livros na Fundação Marieta Gaio, que fica no bairro de Bom Sucesso. Então, era uma bela oportunidade de conhecê-lo. Mas aqueles que já estavam acostumados com o evento me alertaram que eu deveria ter muita paciência e que provavelmente eu só conseguiria falar com o Chico lá no meio da madrugada. Mas o problema é que no dia seguinte eu tinha compromisso pela manhã.
Então, não foi possível. E eu desisti, acabei não indo à Fundação Marieta Gaio, e pela terceira vez eu deixei de conhecer pessoalmente o Chico Xavier. Mas eu posso afirmar que sempre estive com ele, porque meus pais espíritas, ao me introduzirem na doutrina, eu logo conheci, além das obras de Allan Kardec, as obras psicografadas pelo Chico Xavier. E eu sou uma espécie assim de rato de biblioteca, porque adoro livro e ler, e logo comecei a me encantar com aquelas obras psicografadas pelo nosso Chico. Então, quando eu fazia a leitura do Emmanuel, do André Luiz, da Maria Dolores e tantos outros espíritos, é como se eu estivesse com ele, porque eu lia, anotava, pensava e, por assim dizer, dialogava. E acompanhei muito o Chico Xavier através, não apenas dos livros, mas do noticiário. Antes que eu esqueça, ainda lá em São Paulo, eu, em 1971, e eu estava, deixa eu fazer as contas aqui, eu estava com 16 anos de idade. Eu assisti pela televisão os 2 famosos programas Pinga Fogo, em que o Chico compareceu. E naquela época, quando se anunciou o primeiro programa, mas foi uma euforia completa para nós espíritas. E me recordo perfeitamente que cancelamos todo e qualquer compromisso para aquela noite, para acompanhar pela antiga TV Tupi o Pinga Fogo com Chico Xavier e a participação também do nosso querido José Herculano Pires, que ficou lá na bancada para dirigir algumas perguntas ao Chico. Então, não posso dizer exatamente que não estive com o Chico Xavier. Claro, não estive pessoalmente, fisicamente com ele. Nunca viajei para Uberaba, e, aliás, nunca fiz isso por considerar que ele já tinha muito trabalho, muitas pessoas que necessitavam dele, e eu estava tão bem de vida, uma família harmoniosa, equilibrada, todos espíritas, engajados do centro espírita. Então eu pensava, por que eu vou fazer uma viagem para Uberaba só porque eu quero abraçar o Chico Xavier? Ele tem uma tarefa de amor gigantesca para atender os necessitados. Então, eu tomei a decisão íntima de não ir para Uberaba para não incomodá-lo. Essa foi a grande razão. Mas a obra psicografada pelo Chico Xavier me remeteu a conhecê-lo profundamente. E sempre li os livros falando sobre a vida dele, né, os livros biográficos que foram escritos, o filme que depois foi realizado e lançado no cinema. Então, eu posso até dizer que sou mais ou menos íntimo do nosso querido Chico, porque devo a ele, ao seu trabalho mediúnico e aos amigos espirituais que escreveram através dele, a minha formação, não apenas como espírita, mas a minha formação moral, a minha orientação na vida. E eu me acostumei muito a ler as obras do Chico, não apenas os romances. Claro que os romances de Emmanuel são da máxima importância, e como eles são históricos, aí me tocam mais ainda, porque eu sou da área das ciências humanas e adoro história, embora não tenha formação específica nessa área. Mas os livros chamados doutrinários, como, por exemplo, O Consolador, Roteiro, Estude Viva, entre outros, que são obras que estudam a doutrina espírita e temas da vida à luz dos princípios espíritas, são obras em que eu sempre mergulhei, que eu sempre li, sempre estudei. Mas também depois teve aquela fase do Chico Xavier, dele receber as mensagens dos recém-desencarnados
para os seus familiares. Começou lá com o livro Jovens no Além, e aí foi se desdobrando, e eu mergulhei nessa leitura também. Dizem aí os pesquisadores que nós temos atualmente em torno de 450 livros deixados pelo Chico Xavier. Não vou dizer que li todos eles, mas uma boa parte, com certeza, eu já fiz a leitura, e muitos deles a releitura e utilizando para estudos. Na sequência veio aquela série do Espírito André Luiz, que até hoje estudo nos grupos de estudo, são anos e anos realizando esse estudo e conhecendo relativamente bem essas obras. Então, por tudo isso, eu realmente devo dizer que conheço o Chico Xavier, embora o Chico não tenha me conhecido. E devo realmente muito, mas muito a ele. Quantas vezes, em momentos mais difíceis aqui da minha existência, eu fui recorrer a ele. Ou, melhor dizendo, fui recorrer a Emmanuel, a André Luiz, a Meimei, a Maria Dolores, a Bezerra de Menezes, pegando o livro lá na estante e dizendo para mim mesmo, Emmanuel, me dá uma luz aqui, e abrindo o livro para ler a mensagem e ter, então, uma orientação para passar por aquele momento de um pouco maior de dificuldade. Então, o Chico Xavier sempre esteve presente na minha vida, como está até os dias atuais. Até hoje, eu continuo a ler, a reler e pegar os livros para apoiar os meus estudos, levar os companheiros e as companheiras do Centro Espírita também a mergulharem nessa obra mediúnica vastíssima do Chico Xavier. E, atualmente, eu tenho um programa na internet, que é o programa Ante os Novos Tempos, e nesse programa há o destaque do quadro da poesia espírita. E eu utilizo justamente os poetas que, do mais além, retornaram, através do Chico Xavier, para ditar as suas poesias. Então, livros como Parnaso de Além Túmulo, Antologia dos Imortais, Relicário de Luz, entre outros, desfilam no programa, trazendo, então, os poetas. E o que sempre me chamou a atenção no Chico Xavier foi a sua enorme versatilidade mediúnica. É uma questão, assim, que impressiona e que me faz lembrar aqui um depoimento do grande escritor brasileiro Monteiro Lobato, porque quando o livro Parnaso de Além Túmulo foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, Monteiro Lobato, que fazia parte da Academia Brasileira de Letras, ele recebeu um exemplar e leu. E ele escreveu uma crônica num jornal opinando sobre aquela obra literária mediúnica. Ele não entrou na crônica no mérito da mediunidade do Chico Xavier, mas disse mais ou menos o seguinte: eu não sei se foram as almas dos mortos que escreveram ou se foi esse Chico Xavier que escreveu, mas uma coisa é certa, e ele merece ganhar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque, de fato, é fantástico. Parnaso de Além Túmulo é uma obra que reúne poetas brasileiros e portugueses que viveram em épocas diferentes, foram de escolas literárias diferentes, e o Chico Xavier recebeu a todos e, psicografando, sem mesclar o seu pensamento, o seu estilo, com o pensamento e o estilo dos poetas. E todo mundo sabe que, por mais que você estude e treine para imitar um escritor, e principalmente um poeta, você vai se limitar a uma, talvez duas escolas literárias, e muitas vezes a um punhado de 5 ou 6
poetas e escritores que você vai conseguir imitar, vai conseguir escrever do mesmo jeito que eles. Agora, conseguir fazer isso para mais de 50 poetas do classicismo, do barroco e etc., é praticamente impossível. Não há um ser humano que consiga fazer isso. Então, Chico Xavier deu todas as provas da independência desses espíritos e como a vida continua após a morte. Então, por tudo isso, tem uma ligação muito grande com o Chico Xavier, porque sempre estudei o Espiritismo também através das suas obras. E acompanhei todo o final da vida dele pelo noticiário, e lembro também, no domingo que ele desencarnou, onde a nossa seleção brasileira de futebol estava se sagrando campeã do mundo, e estávamos reunidos em família, quando depois do jogo, com aquelas comemorações, veio então a notícia da sua desencarnação. Eu recebi a notícia com bastante tranquilidade, porque já sabia que ele já estava muito debilitado organicamente e que já estava na hora dele partir. E aí começou aquela pergunta: quem vai substituir o Chico Xavier? E eu sempre respondi: ninguém. Chico foi único. Veio fazer uma missão que era dele e dos espíritos que trabalharam com ele, destacando-se aqui o Emmanuel, seu guia espiritual. E ele cumpriu a missão. Deixou mais de 400 obras psicografadas, um exemplo de amor ao próximo, de caridade totalmente desinteressada, uma pessoa íntegra, grande estudioso do Espiritismo e divulgador da doutrina. Por que ele tem que ser substituído? Porque o Emmanuel tem que voltar e escrever através de outro médium? Não há essa necessidade, porque a missão foi cumprida, e muito bem cumprida. Então, não há essa necessidade, e, de fato, nós não tivemos nenhum outro médium que viesse a ocupar o lugar do Chico. Os que tentaram acabaram caindo nas malhas aí da obsessão, da desilusão, porque Chico é único, Divaldo Franco é único, a Ivone Pereira foi única, José Raul Teixeira é único, e assim por diante, cada médium cumprindo aí com a sua missão. E eu tenho no Chico Xavier, de fato, um grande exemplo. Gosto muito de contar as histórias acontecidas com ele, os causos envolvendo o Chico Xavier, nosso bom mineiro, lá de Pedro Leopoldo, depois radicado em Uberaba, com aquela sua mineirice, porque o Chico era uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outro, e não se vangloriou absolutamente de nada. Mas vou contar aqui um caso acontecido com um amigo meu, amiguíssimo, aliás, espírita, hoje já retornado à pátria espiritual, deve estar aqui nos acompanhando, nosso querido Gerson Simões Monteiro. Gerson, que foi um grande trabalhador do movimento espírita, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas junto também ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. O Gerson teve um problema muito grave de coluna e ele pensou em procurar o Chico. Mas aí ele desistiu porque o Chico não era um médium de cura. Mas aí houve a desencarnação do filho. E aí o Gerson resolveu ir para Uberaba para conversar com o Chico. E ele foi com a esposa, chegaram lá em Uberaba, se hospedaram, e o Gerson lembrou que tinha esquecido em casa um remédio que ele precisava, que ele utilizava. Então os dois, ele e a esposa, foram até a farmácia. E quando eles estavam entrando na farmácia, quem estava saindo? Chico Xavier. E o Gerson, então, olhou para ele, abriu os braços. Chico, Chico, foi Deus que colocou você aqui na minha frente. Ai, a minha dor. Aí o Chico abraçou o Gerson e disse: calma, meu irmão Gerson, calma, tá?
vá lá no centro hoje à noite e nós vamos conversar. Mas fique calmo. Olha, tem um irmão aí junto com você que está lhe auxiliando, lhe ajudando, tá bom? Até mais à noite, Gerson, tá? E aí o Gerson disse que se despediu, olhou para a esposa, nossa, quem diria encontrar o Chico Xavier aqui na rua, na farmácia? Mas, espera um pouco. Ele me chamou pelo nome. Ele me chamou por Gerson. Mas eu não falei eu não falei para ele qual era o meu nome. Como é que ele sabe que eu sou o Gerson? A mediunidade do Chico, né? Uma coisa fantástica. E o Chico sabia das coisas com antecedência, tanto pela sua visão espiritual mediúnica, como, claro, pelo aviso que os benfeitores espirituais já davam a ele. E os dois fizeram uma amizade maravilhosa. Foram anos e anos e anos de muita amizade. Gerson visitou muitas vezes Uberaba, depois o Grupo Espírita lá em Caratinga, que também fica em Minas Gerais, quando o Chico vinha aqui para o Rio, enfim, acabaram criando uma amizade muito sólida. Eles presencialmente, pessoalmente. E eu criei a amizade através da leitura, né? Através dos livros. Era isso que eu tinha a trazer a todos a respeito do Chico Xavier e eu, tá? E que possamos, então, continuar sempre em frente, embora tenham aqueles que questionem a literatura mediúnica trazida através do Chico Xavier, e que, enfim, nós respeitamos a todos, não vamos brigar com ninguém, porque o verdadeiro espírita não faz isso. Respeitamos, mas nem sempre aceitamos as argumentações, porque das histórias que temos do Chico Xavier, das vivências dos meus pais com ele, do meu querido Gerson Monteiro e outros que conviveram com o Chico Xavier, e analisando a sua literatura, as suas psicografias, de fato, eu não tenho como questionar a mediunidade do Chico Xavier, a independência total dos espíritos que escreveram através dele e as profundas lições, à luz da imortalidade da alma, da vida futura e dos princípios do espiritismo que os espíritos passaram a ele, como é o caso, por exemplo, do Emmanuel, que considero pessoalmente como um dos maiores estudiosos do Evangelho que nós temos aqui na face da Terra. Mas vou me despedir, porque estamos cumprindo aqui o horário do programa. A intenção não é contar a vida do Chico Xavier, mas trazer a minha perspectiva, essa minha visão e muitas coisas que pude aprender através dele. E que ele esteja, onde estiver no mundo espiritual, trabalhando pelo bem, pelo amor, confiemos nele, porque com certeza, com aquela humildade, com aquela caridade que saía de dentro dele, lá do fundo da sua alma, com certeza, ele continua conosco, nos ajudando. E estudemos as obras psicografadas pelo Chico Xavier, porque elas representam um manancial de luz para a nossa vida, para que tenhamos uma vida mais plena, uma vida em paz, uma vida mergulhada no amor e na caridade. E que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre e desejando paz em todos os corações. Muito obrigado. Bom, Marcos, mais uma vez, obrigado por estar com a gente nesse projeto que a gente tem tido a felicidade de receber tantos amigos queridos. Liz, obrigado de novo pelo trabalho, que a gente sabe da importância e quer que chegue mais gente. Uma boa semana, Marcos, que a gente tem outras oportunidades. Logo a gente está junto novamente. Boa noite a todos, gente. Obrigado. Ótima semana para vocês.